Bom, pessoal, alô, sejam muito bem-vindos ao nossa conversa, né? Nós estamos aqui para conversar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana em Samaria, né? Antes de mais nada, nós gostaríamos de dizer o seguinte: é um trecho do Evangelho de João, que é um diálogo interessante entre Jesus e a mulher samaritana. Obviamente é sempre rico em simbolismo, principalmente no Evangelho de João, né? O Evangelho de João é cheio de simbolismo, mais até do que os outros. Até porque tem uma cronologia, a sequência dos enredos, dos relatos de João é diferente dos outros evangelistas, né? Então é um evangelho um pouco assim mais complicado da gente entender, pelo menos eu particularmente acho. Mas tem alguns trechos que nos chamam muito a atenção, e esse é um deles. Eu vou tentar falar um pouco para vocês a história que tem lá no Evangelho de São João, inclusive é lá no capítulo 4, né, versículo de 1 a 26. Esse trechinho aí. Aí o que é que acontece? A história é que Jesus estava na Judéia, ele tinha vindo da Galiléia e foi para a Judéia. Né? E ele soube os comentários que faziam, né? Porque veio João era muito popular, ele pregava a moral, né? Preparava a vinda de Jesus e também ele batizava e tinha muitos discípulos. Só que com o desenvolvimento, o surgimento de Jesus como o mestre, né? Chamando os discípulos, formando aquele grupo de seguidores, que eram os discípulos. Então ele acabou tendo maior destaque, né? Ele se projetando mais do que João, o primo dele, que também era famoso. E era um pouco temido também, como Jesus mais ainda, né? Porque as pessoas não estavam muito acostumadas com a espiritualidade. Elas pensavam que quem se projetava assim, ele tinha algum interesse material, algum interesse real, alguma coisa assim que poderia se tornar um perigo para os governantes, para os reis, para o status quo. Então, Jesus sabia disso, né? E sabia que as pessoas que se sentiam ameaçadas poderiam desejar e desejavam tirar-lhe a vida, né? Pois bem, então Jesus veio da Galileia até a Judéia, e aí ele soube que comentavam que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João Batista, né, que já era um cidadão um pouco temido, vamos dizer assim. Né? Então, nessa situação, Jesus se tornaria ainda mais temido. Né? Então, o que ele fez? Ele resolveu voltar para a Galileia. Então, retornou para a Galileia com seu discípulo, quando estava aquele fervilhar de curiosidade, de intenções, Jesus está fazendo grande sucesso e tal, aí ele pegou o caminho de volta para a Galileia. Então, na verdade, nessas regiões, tinham algumas regiões lá na antiga Israel, tinham essas três que nós citamos, elas são mais ou menos assim. Mais ao sul tinha a Judéia, no meio a Samaria e ao norte a Galileia. Então, antigamente se andava a pé. Aí Jesus com seus discípulos foi caminhando, aí ele teve que passar pela Samaria. Quando ele passou pela Samaria, aí seus discípulos foram numa cidade lá chamada Sicar, que era da região da Samaria, e Jesus foi para uma localidade onde tinha um poço, conhecido como Poço de Jacó, que era um poço que Jacó tinha deixado para o seu filho José. E que até hoje, até aquela época, né, que Jesus esteve por lá, era muito conhecido, era explorado, as águas eram consumidas pelos samaritanos e Jesus ficou por ali. Dizem que Jesus estava cansado, tal, mais ou menos meio-dia, a hora sexta dos judeus era mais ou menos meio-dia, que eles contavam a contar as horas, 6 horas da manhã. Então, hora sexta era meio-dia. Aí
ficou por ali pelo poço, aí daqui a pouco veio uma mulher samaritana pegar água. Aí eu vou precisar ler para a gente ir analisando cada trecho do diálogo, né? Aí uma mulher samaritana veio então tirar água do poço e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Então, interessante isso aí, logo de início, né? Na verdade, Jesus ele tinha a intenção de dar uma mensagem espiritual para ela. E mais, eu digo a vocês, se nós, muitas vezes, conduzidos pelos Espíritos, nós temos uma mensagem para dar para as pessoas, esclarecedora e até, digamos, salvadora. Às vezes acontece que os espíritos superiores nos utilizam como médiuns para a gente tirar as pessoas de situações complicadas, às vezes de suicídio, de crimes, quando a gente vai falar do Evangelho para eles, sem querer, vamos dizer assim, movidos por essa influência espiritual. Imagine Jesus, né, na elevação imensa que ele tinha, ou seja, na nula influência que esse casulo que nós temos nos prende, nos ofusca a nossa visão espiritual. Jesus não, Jesus tinha uma liberdade muito maior, então ele já sabia que aquela mulher ia para aquele local, né? Tinha essa percepção paranormal com um desenvolvimento muito maior do que o nosso, então ele já esperava aquela mulher ali. Aí ele disse, dá-me de beber. Vamos ver os desdobramentos dessa provocação no bom sentido, desse início de diálogo. Seus discípulos tinham ido para a cidade Sicar comprar alimentos. Mas aquela mulher samaritana lhe disse, como é que, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então começa logo aí, a gente já conhece essa história de judeus com samaritanos, que era uma intriga que eles tinham, provavelmente motivadas por questões religiosas, né? Os judeus, eles admitiam o Pentateuco mosaico e todos os profetas, né? Os samaritanos, eles só admitiam o Pentateuco mosaico. Eles não admitiam. E tinha um conflito entre eles, né? Principalmente essas questões filosófico-religiosas, de tal maneira que existia uma divergência tão grande que eles não se falavam. E aí Jesus rompeu esse preconceito. E era um duplo preconceito. Por quê? Não só o judeu não falava com o samaritano, mas o homem não falava com a mulher, né? Normalmente não existia essa comunicação livre, né? Existia uma divisão, principalmente nos povos semitas, como ainda hoje existe em alguns países, né? Homem não trata com mulher. Se o homem quiser tratar com mulher, ele chama o marido. Nós vamos ver mais adiante que vai ter isso aí. Mas Jesus entabulou um diálogo com a mulher, o que era uma coisa estranha, porque já era complicado o homem falar com a mulher, né? E na situação de judeu com samaritano, os obstáculos ainda eram maiores. Então Jesus veio romper o preconceito, romper a inimizade, né? Vamos conversar. Aí ele segue aqui. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, talvez lhe houvesses tu pedido e ele te teria dado da água viva. Vê só que coisa, né? Então Jesus entrou gradualmente com um tema espiritual. Devagar, ele foi penetrando ali e foi falando de uma maneira um pouco misteriosa. Se soubesses quem lhe pede de beber, né, tu lhe pedirias e ele certamente lhe daria da água viva. Era uma coisa um pouco misteriosa, né? Não dá para a gente entender logo assim. Mas dá para entender que assim, água viva é algo que não é água. Não é uma água,
mesmo material, é alguma coisa simbólica, a gente dá para desconfiar por aí. Mas vamos mais à frente. Observou-lhe a mulher: Senhor, não tem com que atires, e o poço é fundo. De onde haverias então a água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que dele bebeu assim como os seus filhos e seus rebanhos? Ou seja, a mulher não entrou naquela de mensagem espiritual, né? Ela não entrou, ela começou a falar sobre coisas materiais. Que água viva é essa? Como é que você chega? Você não tem como pegar essa água. Como é que você daria essa água? Que água é essa? É essa água do poço? Né? Dá a entender que ela ficou por ali, nessas reflexões puramente materiais. E ainda pergunta se ele é maior do que o pai Jacó, que deu a água para os filhos, os rebanhos, que ainda deixou uma herança para séculos depois. Né? Vamos ver aqui. Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Já está dizendo, essa água não é essa água que a gente está acostumado a matar sede material. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo espiritual, que eu estou simbolizando como água. Né? É como se a gente também poderia dizer alimento. Como muitas vezes a gente não fala no meio espírita assim, vamos aqui para o alimento espiritual. Eu conheci, por exemplo, seu Sobreira, né, que é o fundador da Campanha do Quilo, que vocês devem ter ouvido falar. Ele, quando ele participava de uma reunião assim, esclarecedora, que você recebia os fluidos do bem, aí ele dizia um banquete espiritual. Ele dizia muito isso, ou seja, está bem alimentado, está bem fortalecido espiritualmente, está bem animado para praticar o bem. Né? E Jesus utilizou, em vez da comida, ele usou o símbolo água, porque era o que estava por ali, né? Naquele meio dele, naquele meio daquele diálogo. Então, essa água viva está claro para nós o que é. É o ensino superior, o conhecimento das verdades espirituais. É a ciência espiritual, como eu gosto de dizer, do espiritismo. É a ciência espiritual, daquelas leis espirituais, a imortalidade da alma, a necessidade da virtude. E mais, não só o conhecimento, mas mais do que isso, o amor, né, que Jesus tinha, que Jesus ele cativava, ele conquistava pelo amor, um amor divino. E era de tal maneira envolvente o amor dele que as pessoas respeitavam só a presença dele. Né? Muita gente queria fazer o mal e só com a presença, aquela autoridade espiritual, aquela serenidade imensa, profunda, inalterável, aquele destemor e aquele amor por todas as criaturas. Então, era esse conjunto, o conhecimento, o incentivo e o exemplo, né? O exemplo que tornavam muito sólidos os seus ensinamentos, porque ele ensinava com a palavra e com um grande e perfeito exemplo. Fantástico. Essa era a água viva. Então, se você beber dessa água viva, né, se a gente continuar bebendo, então nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, de tal maneira que nós vamos nos libertando da matéria, das paixões materiais. Né? Então nunca mais terá sede, porque vai chegar um dia, se a gente seguir essa linha de prática, de estudo e prática do Evangelho, a gente vai seguir o caminho evolutivo. E vai chegar um ponto que nós vamos nos ver livres de todas as necessidades materiais. Nós vamos ser espíritos livres. E vamos nos tornando gradualmente, porque nós exageramos as nossas necessidades. Né? A gente se alimenta demais, a gente pratica sexo demais, a gente quer coisas demais. Né? Então, assim, a gente exagera. Então, à medida que a gente vai entrando pelo caminho do Cristo, a gente vai conseguindo se espiritualizar gradualmente, mas se a gente for persistente, até o ponto da gente se libertar de todas as paixões terrestres. Então, essa água é que nos dará
uma situação de não ter mais sede. Jamais terá sede. É todo aquele que bebe desta água material terá sede, mas o que bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará até a vida eterna. Aí que eu disse a vocês, até a vida eterna. Essa vida eterna era o símbolo do céu, da perfeição espiritual, do desprendimento da necessidade da reencarnação. Lá em Allan Kardec a gente vê, lá no Livro dos Espíritos, o espírito puro, ele não está mais sujeito à encarnação em corpos materiais, a sentir essas necessidades que a gente sente. Está livre. Né? Então, até a vida eterna se tornará nele uma fonte que jorra até a vida eterna. Então, os ensinos de Jesus nos ensinam a nós aurirmos a sabedoria através de nós mesmos, da própria consciência. E mais na frente ele diz mais. Vamos aqui. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Então ela ainda estava achando que se tratava de coisas materiais. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui. Como era comum, né? E era comum entre os povos semitas, alguns povos semitas. Os muçulmanos, os árabes, né? Não sei como são os judeus, mas em alguns países árabes é por aí. Né? Eles dizem, eu não negocio com mulher. Eu negocio com o homem, então vai lá, chama seu marido, vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Aí ele disse, muito bem, verdade disseste, porque 5 maridos tivestes, e o que você tem hoje não é teu marido. Aí ela disse, vejo que és profeta. Ou seja, ela via que ele tinha alguma faculdade extrasensorial, telepatia, clarividência. Hoje a gente chama assim, né, com a linguagem da parapsicologia, né? Ou desdobramento espiritual, visão espiritual no espiritismo, a gente pode chamar dupla vista, alguma coisa assim, né, como chama o Livro dos Espíritos. Mas ela disse assim, ó, você é um homem especial, é um profeta. Essa palavra profeta a gente sabe muito bem que quer dizer médium, né? Ou pessoas dotadas de faculdades extrasensoriais. Aí vamos para frente. Aí ela diz mais, vejo que és profeta. Aí ela vai quer tirar uma dúvida, né? Assim, coloca lá na polêmica deles, dos judeus e dos samaritanos. Ela já entra no tema. Nossos pais adoraram nesse monte, vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela já entrou na polêmica religiosa, né? Que os samaritanos diziam que era no monte que deveria adorar a Deus, e os judeus lá em Jerusalém. Aí Jesus disse, mulher, crede-me, virá tempo em que não será neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois dos judeus é que vem a salvação. Então, isso aqui é fácil, não é tão complexo da gente entender. Por quê? Dos judeus vem a salvação, que é o próprio Cristo, né, que ele dava o exemplo da perfeição, o ensino e o exemplo da perfeição. Jesus é a salvação. No caso, assim, não dessa salvação que a gente escuta falar aí, acreditou em Jesus, está salvo. Não, porque ele dá o exemplo do bem que nós devemos seguir, os ensinos do bem que nós devemos seguir, e vamos nos libertando do mal ao longo das reencarnações, né? E por que dos judeus vem a salvação? Não só, vamos ver aqui novamente, o que ele diz. Pois dos judeus é que vem, nós, porém, adoramos o que conhecemos. Pois dos judeus é que vem a salvação. Então, por quê? Porque os judeus eles tinham um conhecimento maior do que os samaritanos a respeito das leis divinas. Eles aceitaram os profetas. Os profetas, eles eram missionários enviados pelo próprio Jesus, que é o governador do planeta, né, para irem instruindo os judeus e a humanidade que tivesse boa vontade de escutar eles, né, e alguns outros povos foram
receberam as instruções de judeus, Daniel, lá na Mesopotâmia, por exemplo, né? Então, assim, eles vieram instruindo o povo a respeito da moral, do bem, né? Alguma coisa sobre mediunidade que eles tinham. Eles vieram gradualmente preparando. E é uma mensagens que até hoje a gente não entende o simbolismo completamente, que a gente precisa evoluir ainda para entender o que tem lá. Quem diz isso é Emmanuel na Caminho da Luz, né? Então a gente ainda vai se desenvolver para entender os profetas. Depois que o ponto máximo do ensinamento espiritual, Jesus. Então eles vieram preparando, por isso que os judeus adoram o que conhecem, porque eles têm maior conhecimento, tinham maior conhecimento por causa dos profetas. E agora por causa de Jesus, né? Aí Jesus disse, não é no monte nem em Jerusalém que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão. Mas virá o tempo e já veio em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses os adoradores que o Pai quer. Então, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: primeiro, a concepção de Deus. Deus, na antiguidade, era um ser corpóreo, um ser com as imperfeições humanas. Aqueles povos todos, né, tinham uma concepção dessa. O Deus vingativo, o Deus até sensual mesmo, né, que existia essa ideia, humanizado, um ser humano. Ela tinha figura humana, mas à medida que a humanidade foi se desenvolvendo, foi espiritualizando a ideia de Deus, né? Até recentemente existem as ortodoxias cristãs que ainda transmitem essa ideia de um Deus humano. O que, com a evolução científica, quer dizer, Deus é o criador do universo, um universo gigantesco, um universo que se agiganta à medida que a gente tem algum desenvolvimento científico, que a gente sabe que nós temos muito, mas em comparação ao que nós precisamos ter para conhecer as leis universais, nosso desenvolvimento ainda é muito pequeno, né? Mas esse desenvolvimento ele faz com que a concepção do que foi criado no universo se agigante de forma incomensurável, infinita. E nessa dilatação de concepção do universo se dilata também a concepção de Deus, que é mais ainda, que é o Criador, a causa primária de todas as coisas. Então a nossa concepção de Deus ela é infinita e a gente percebe que Ele está acima da nossa compreensão. A gente entende um pouco seus atributos, né? Que Deus é eterno, nunca teve início, nunca terá fim, que Deus é imaterial, é imutável, é soberanamente justo e bom, é onipotente, é a inteligência suprema do universo, de tudo, de todos os universos se existirem, né? E a causa inicial. E não só isso, que é um Deus previdente, cuidadoso com todos nós, amoroso, que cuida de cada criatura, de cada ser humano, mesmo que a Terra tenha quase 8 bilhões de habitantes. Ele conhece cada um de nós e cuida com amor, porque é espírito. Ele não tem forma humana. Ele é um Deus universal. A gente pode dizer que ele é a alma do universo, é aquele que está sobre tudo, né? Aquele que sustenta tudo, que criou e sustenta, é o sustentáculo do universo, do microcosmo, do macrocosmo, da vida, dos astros, de tudo que existe, dos átomos. Então ele domina tudo com o seu amor, com a sua vigilância, com o seu poder, com a sua sabedoria. Né? Esse é o Deus. Não é um Deus que é adorado em templo nenhum, em casa nenhuma. Tem a pandemia que botou a gente para dentro de casa, a gente adora Deus dentro de casa. Ou na rua, ou onde for, onde a gente estiver, na carne ou fora da carne.
A gente precisa adorar a Deus todos os dias, olhando as suas obras, contemplando, reverenciando Deus em toda parte, procurando amar e penetrar mais o nosso sentido nesse Deus, nessa compreensão, nesse amor que nós devemos a Ele, nesse reconhecimento. Porque tudo nós devemos a Ele, a começar pelo nosso ser. Sem Deus, nem sequer nós seríamos, não existiríamos. Então, tudo nós devemos a Deus. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo que Deus nos ama mesmo. E Deus nos ama, inclusive nos sofrimentos. A gente hoje aprende com a doutrina espírita e com a vida que o sofrimento engrandece a alma. Né? Mesmo aquelas tolices que nós fizemos, que nos levaram ao sofrimento, dali mesmo Deus tira o nosso engrandecimento. Se a gente tem paciência e humildade, a gente cresce, a gente se torna um ser melhor. Agora, a gente não pode compreender Deus na sua totalidade, a essência, a constituição de Deus, não. Por quê? Porque nós não temos o sentido, como diz o Livro dos Espíritos. O que é o sentido? É a percepção, é um sentido que é superior aos olhos, aos ouvidos, ao tato, ao olfato, ao paladar, à razão. A razão humana ainda não é capaz de penetrar a lei de Deus. E para a gente adquirir esse sentido, a gente precisa da pureza, de se desprender de todo o mal. Aí sim, aí o nosso perispírito ele vai ficando mais limpo, né? Ele vai ficando mais purificado à medida que a gente vai se libertando das paixões terrenas, do sentimento de rancor, né? Das impaciências, do orgulho, da ganância, do apego às coisas terrestres, do egoísmo. Então, quando a gente vai da violência, quando a gente tirar isso de nós, então nós vamos aos poucos compreendendo mais Deus, até que surge outra faculdade superior. Aí nós poderemos ver Deus. Os espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos se quando a gente desencarna a gente vê Deus. Os espíritos disseram, para isso é preciso ser digno. Nós não temos essa faculdade ainda. A gente desencarna e não vê Deus. A gente pode sentir que existe alguma coisa assim no universo, alguma força, alguma inteligência superior, né, que nos vigia, que nos guia, que nos leva para frente, que nos ama, a gente pode até sentir. Né? E os adoradores é esse, aqueles que adoram Deus no universo, em todo lugar, no seu íntimo, na sua consciência, no altar do seu coração. A mulher retrucou, sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse, eu sou, eu que te falo. Ou seja, aquele que foi anunciado por Moisés, os profetas e tudo mais. E mais, aqui no início ele diz aqui, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, talvez tu houvesses tu pedido e ele te daria da água viva. Então o dom de Deus, né? A gente poderia dizer, o dom de Deus é tudo que Deus nos dá. As bênçãos, né? A gente pode dizer materialmente, sim, dá mais materialmente para um nessa encarnação, né, do que para outros. Mas existem os dons imperecíveis, né, que Deus nos dá. Primeiro, como nós dissemos, o ser. Isso na nossa pobre percepção. Se a gente for penetrar, existe muito mais coisa, mas na nossa pobre percepção, o ser. E não existiria se fosse Deus. É a consciência, aquela consciência que é a guardiã da probidade interior, que nos cobra a retidão, que nos leva para o caminho do progresso. E o sentimento do amor em nós, que ele existe, aquele amor divino em potencial, que ele vai se desenvolver, vai fazer com que nós alcancemos a perfeição, a consciência
e o amor que está dentro de nós. Nos leva para o progresso e para a felicidade. E Deus também nos deu a imortalidade. Então, nós achamos que são dons preciosíssimos. Além disso, Ele nos deu a assistência dos nossos anjos guardiães. Se nós tivermos alguma dúvida sobre o progresso, sobre as leis morais, as leis espirituais, sobre o que nós devemos fazer na vida, a gente pede ajuda a Ele, a nossa consciência é um anjo de guarda. Então, mais ou menos isso aí que a gente entendeu da mensagem de Jesus com a mulher samaritana. Combate ao preconceito religioso ou qualquer tipo de preconceito, né? A mensagem espiritual, da assistência espiritual e dos dons que Deus nos deu, da mediunidade, claro, comunicação com os espíritos, que eles são intermediários de Jesus para conosco, de Deus também, a mensagem água viva, a mensagem de Jesus, a ciência espiritual, o amor de Jesus para conosco, e o incentivo, o exemplo e o incentivo dele para o crescimento espiritual. Né? Então é isso que nós podemos perceber do diálogo de Jesus com a samaritana. Grande abraço para todos, que Deus ilumine a todos nós. Grande abraço.